Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 2 de outubro de 2020, estamos nós reunidos mais uma vez para estudarmos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no capítulo 28, item 18, intitulado Para pedir a corrigenda de um defeito. Então, e acredito que nós devemos também entrar em pedido para resistir a uma tentação. Devemos iniciar agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. E assim, divino amigo, amor de nossa vida, nosso mestre por excelência, amigos espirituais que aqui estão, nós unimos os nossos pensamentos para mais uma vez agradecer a essa oportunidade sublime que Deus, nosso Pai, nos oferece para estarmos juntos, estudando o Evangelho, refletindo em torno do Evangelho, para verificarmos o verdadeiro sentido de estar encarnado. Que os bons espíritos possam mais uma vez nos inspirar e nos conduzir. E todos nós, Senhor Jesus, estamos reunidos em Teu nome. Te pedimos a permissão e o amparo necessário para mais uma vez iniciarmos o estudo e o trabalho que realizamos em Teu nome. Muito obrigada, Senhor. Então vamos lá para pedir a corrigenda de um defeito. Então, para eu pedir a correção de um defeito, a primeira coisa, o primeiro passo é reconhecer que tem um defeito. Reconhecer. E antes de reconhecer, tem um outro primeiro passo antes de reconhecer: identificar. E para eu identificar um defeito, porque a gente consegue de uma forma muito óbvia, de uma forma muito rápida, identificar o do outro. Mas temos uma grande dificuldade de identificar os próprios. Então, antes de eu reconhecer, eu tenho que identificar. E para eu identificar, assumir, eu tenho que fazer uma autoavaliação. Então, se eu não paro para fazer uma reflexão diária das minhas atitudes, eu não tenho como nem identificar, muito menos reconhecer. Então, às vezes, nós até identificamos, mas não reconhecemos, a gente justifica. Não, mas eu sou assim por causa disso, disso, disso. Não, mas eu sou assim porque eu sofri isso, isso, isso. Não, mas eu sou assim porque meu pai e minha mãe fez assim, assim, assim. Não, mas eu sou assim... E você vai justificando. Identifica e justifica. E não reconhece. Então, o primeiro passo para todo o processo realmente de mudança é a questão 919 de O Livro dos Espíritos. Um sábio da antiguidade vou-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Qual o meio prático, mais rápido, de nós nos aperfeiçoarmos, de resistirmos ao mal? Está lá a pergunta 919. Aí ele disse, um sábio da antiguidade já te disse: conhece-te a ti mesmo. Ele disse, olha, conhecemos muito bem essa máxima, mas na prática, como é que é fazer isso? Como é conhecer a si mesmo? E Santo Agostinho responde: faze como eu fazia quando estava aí. Chega o final da noite, passa a régua, verifica o teu dia, mas é como se você estivesse assistindo uma TV e você se vê, você se percebe, você se olha, você vê suas caras, suas bocas, seu tom de voz, suas intenções. E ali nesse movimento a gente vai se autoavaliando e se identificando, para que aí sim a gente possa começar a fazer um trabalho. Então, o primeiro ponto é identificar. O segundo ponto é reconhecer. O terceiro ponto, modificar-se. Sem contar que ainda tem aceitação, né? Identificar e reconhecer já é uma aceitação. Quando você reconhece, você reconheceu, você está dando a mão à palmatória. Eu estou assim.
Então, o primeiro passo é o quê? Identificar. O segundo passo, reconhecer. Reconhecer. O terceiro passo, corrigir. É corrigir. Então, o mais complexo daí, que é o primeiro passo, que é reconhecer, identificar. Porque a vaidade da gente e o orgulho da gente atrapalha muito esse processo de identificar. Porque a gente vai estar sempre justificando. O que o ego faz? O que é o ego? O ego é o eu do momento. É o eu que eu sou agora. É a personalidade. Então o ego, ele tenta sempre justificar. Justificar. Isso é característica de terrícola. Porque nós, como fugimos, vamos dizer assim, do processo da evolução natural. O processo da evolução natural é seguir o bem. Nós temos uma característica, rebeldia. Então, como optamos pela rebeldia, a gente vai estar sempre se justificando. Não, eu não sou assim. É por causa disso, disso. Por causa disso, disso. E você vai estar sempre se justificando. Exatamente. Então, vamos ver o prefácio do professor Allan Kardec? Os nossos maus instintos. Então, se é um instinto, se é um mau instinto, então tem o bom instinto. Então, se nós pegarmos os nossos irmãos do reino animal, eles são coordenados por inteligência ou instinto? 100% instinto. Erra? Não erra. Instinto é a inteligência rudimentar e é Deus conduzindo. O animal não tem livre-arbítrio. O animal não tem livre-arbítrio. Logo, ele é conduzido 100% pelo instinto. O espírito, com E maiúsculo, já o espírito formado a sua individualidade, ele no início do seu processo de evolução, nos primórdios, ele é coordenado 100% pelo instinto. 100% instinto. Quando foi que o homem se corrompeu, o homem terrícola? Quando ele passou a desenvolver a inteligência. A inteligência. Logo as paixões. E nesse processo, quando ele passou a se aperceber como individualidade. Como individualidade. E aí sim ele passou a se corromper. Todos não. Nós sim. Nós aqui sim. Nós é ótimo. Eu adoro nós. Nós sim. Nós sim. Então começamos a nos corromper. E aí passamos a responder. Por quê? À medida que temos o livre-arbítrio, temos a inteligência a ser desenvolvida e passamos a assumir as responsabilidades das nossas escolhas. Exatamente, a metáfora de Adão e Eva. Porque a lei de Deus está gravada na consciência, ou seja, Deus avisou. Está íncito em nós. Nós estamos submetidos a essa lei. E toda e qualquer atitude que eu tomo, eu sofro as consequências disso. Seja para o bem ou seja para o mal. Então, muitas vezes, quando nós vamos estudar lá no primeiro capítulo de O Livro dos Espíritos, que vai falar sobre o princípio vital e vai falar sobre o instinto, o que ele diz, se nós ouvíssemos o instinto, muitas vezes estaríamos evitando os grandes males. Então, o instinto não é mal, nós corrompemos o instinto. A gente tem um instinto sexual, a gente corrompeu. A gente tem um instinto alimentar, nós corrompemos. O organismo diz, estou com fome, preciso comer. E aí eu venho e acabo corrompendo. E eu vou comer um pouco mais. Entendestes? Se nós ouvíssemos o instinto. Então, instinto é de ordem divina, não é mal. Mas eu posso corromper o instinto. E aí ele passa a ser o quê? Um mau instinto. Então vamos lá, os nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso próprio espírito e não da nossa organização física, porque durante muito tempo ficou dito que a carne não é fraca, o espírito que é sacana.
Caba safado, entendeu? É o espírito. O corpo, ele é uma veste. Ele é comandado pelo... O corpo é uma veste, é uma roupa. Nós é que fazemos dessa roupa o que queremos. O corpo, ele não pensa. Quem pensa é um atributo, inclusive, é o espírito. O pensamento é um atributo do espírito. A mente é uma conquista do espírito. O pensamento é um atributo. Continua Kardec. Então fica bem claro. Não, é porque a carne é fraca. A carne não tem nada a ver com isso. Não vamos jogar responsabilidade nenhuma pelo corpo. Porque sou eu que acabo corrompendo. Aí ele diz assim: e não da nossa organização física. A não ser assim, o homem escaparia de toda espécie de responsabilidade. Se fosse assim, não, mas é o corpo. Não. Nossa melhoria depende de nós. Pois todo homem que se acha no gozo de suas faculdades tem, com relação a todas as coisas, a liberdade de fazer ou de não fazer. Por mais que nós estejamos sobre uma ação obsessiva, eles dão a sugestão. Quem realiza somos nós. Ele dá a sugestão. Quem acredita na sugestão somos nós. Então, a responsabilidade vai ser sempre de quem? Minha. Por isso que ele diz: com relação a todas as coisas, a liberdade de fazer ou de não fazer. Para praticar o bem, falta-lhe apenas a vontade. Olha aí, quantas vezes isso citado em todas as obras básicas da doutrina espírita. A vontade. O que nos falta é vontade. Eu não consigo. Não consegue porque não tem vontade. Eu não consigo acordar 7 horas porque não tem vontade. Eu não consigo aprender essa matéria porque não tem vontade. Tudo é questão de acionar a vontade. Daí nosso Senhor Jesus repetia a frase do Antigo Testamento: mas não está escrito, vós sois deuses? Faça disso uma realidade. E aí vem o nosso querido professor Allan Kardec nos mostrar uma prece para pedir a corrigenda de um defeito. E aí eu peço a ajuda da minha irmã Lígia para ler a prece aqui. Deste-me, ó meu Deus, a inteligência necessária para distinguir o que é bem do que é mal. Ora, desde que reconheço que uma coisa é do mal, torno-me culpado se não me esforçar por lhe resistir. Preserva-me do orgulho que poderia impedir-me de perceber os meus defeitos e dos espíritos maus que poderiam incitar-me a perseverar neles. Entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente inclinado a... Aí diria qual seria o defeito, né? E, se não resisto a essa propensão, é porque contraí o hábito de a ela ceder. Não me criaste culpado, porque és justo, mas com igual aptidão para o bem e para o mal. Se segui o mau caminho, foi por efeito do meu livre-arbítrio, mas pela mesma razão que tive a liberdade de fazer o mal, tenho a de fazer o bem e, por conseguinte, a de mudar de caminho. Meus defeitos atuais são um resquício das imperfeições que conservei das minhas precedentes existências. São o meu pecado original, de que posso libertar pela ação da minha vontade e com assistência dos espíritos bons. Espíritos bons que me protegeis, e sobretudo tu, meu anjo da guarda,
Dai-me forças para resistir às más sugestões e para sair vitorioso da luta. Os defeitos são barreiras que nos separam de Deus, e cada um que supero será um passo dado na estrada do progresso, que há de aproximar-me dele. O Senhor, em sua infinita misericórdia, julgou por bem me conceder a existência atual, para que servisse ao meu adiantamento. Espíritos bons, ajudai-me a aproveitá-la, para que não seja uma existência perdida para mim, e a fim de que, quando o Senhor quiser me retirar, eu a deixe melhor do que quando entrei. Capítulo 5, item 5, capítulo 8, item 3. Maravilha. Eu vou rapidamente comentar uma partinha aqui dessa mensagem, dessa prece que o professor Allan Kardec fala, né? Mas olha só que interessante. Ele diz assim, ó: deste-me, ó meu Deus, a inteligência necessária para distinguir o que é bem do que é mal. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Tanto é que o errado a gente faz escondido. Até uma criancinha de 4, 5 aninhos, quando faz alguma coisa errada, ela esconde a mãozinha dela para trás porque ela sabe que está errado. E à medida que nós vamos desenvolvendo a inteligência, por exemplo, quanto maior o desenvolvimento moral e da inteligência, maior a responsabilidade. Por exemplo, uma pessoa ainda extremamente limitada no seu processo de desenvolvimento intelectual moral, não dói ela jogar um palito de picolé no chão. Para uma pessoa civilizada e que já desenvolveu um pouco do bom senso, ela não consegue jogar um palito de picolé no chão. Ela não consegue ser indiferente e explorar ninguém. Ela não dá conta mais disso. Um outro não. Há quem é capaz de passar o dia inteiro dentro de uma casa e não ajuda em nada. Nada. Tamanho estado de congelamento moral. Eu acredito que nós devemos chegar ao finalzinho da noite e perguntarmos assim: hoje, o que eu fiz de útil? Uma coisa só. Se eu chegar ao final da noite, fazer essa avaliação e descobrir que eu não fui útil a nada e a ninguém, foi um dia que eu não vivi. Foi um dia perdido. Foi um dia de um cadáver morto. Porque o meu burilamento moral, ele não acontece eu trancada dentro de um quarto. O meu burilamento moral, ele acontece em convivendo com o outro. Então ele diz assim: deste-me, ó meu Deus, a inteligência necessária para distinguir o que é bem do que é mal. Eu tenho um exemplo bem engraçado, cômico, mas dramático. A minha mãezinha querida, ela foi fumante a vida inteira. E eu sempre dizia: ô mãe, dá cabo desse cigarro, mãe, larga esse cigarro, mãezinha. Você é cardíaca, hipertensa. E ela sempre muito católica: minha filha, no dia que Deus quiser eu vou largar esse cigarro. Mas mãe, não joga essa responsabilidade para Deus. Essa responsabilidade é sua. E a resposta dela era sempre a mesma: no dia que Deus quiser eu vou deixar. Minha mãe teve um AVC isquêmico. E ela esqueceu que fumava. E esqueceu também o nome dos filhos, né? Graças a Deus ela foi lembrando depois. Hoje em dia ela troca tudo. A gente já está aprendendo a conviver com ela. Ela olha para o café, ela diz: me dá o açúcar. E ficou um pouquinho de sequela, mas a gente já entendeu a linguagem dela. Nome dos filhos, então, ela troca tudo. Mas ela esqueceu do cigarro. E a gente dentro do hospital, e a mamãe não falava do cigarro, e não comentava nada, e todo mundo calada.
4, 5 dias de hospitais, o médico decidiu dar alta, eu já liguei e disse, limpa o quarto da mamãe, joga bom ar, álcool, tira o cigarro, isqueiro, tudo que possa lembrar cigarro para ela não recordar. Já se passaram, acho que 4 anos. E a mamãe deixou o cigarro. Hoje ela lembra já que ela fumava. Hoje ela já lembra. Ela perguntou, uma vez ela disse assim, eu não fumava não, gente. Ela foi lembrando depois. Mas hoje ela já lembra que fumava, mas ela não mais sente falta. E aí eu já brinco com ela. Eu digo, mamãe, quando você joga a responsabilidade para Deus, Ele resolve. Do jeito dele, mas Ele resolve. Você vai esperar um AVC, né? Então, assim é a nossa vida. Então, para que esperar a dor se eu posso aprender e a mudar o rumo da minha vida hoje? É preciso eu chegar a esperar um câncer? Ou qualquer outro tipo de patologia? Ou qualquer outro tipo de situação moral humilhante? Para eu entender que o caminho que eu escolhi não foi bom? E ele diz assim na prece, para distinguir o que é bem do mal. Ora, desde que reconheço que uma coisa é do mal, torno-me culpado. O culpado é responsável. Porque as pessoas agora dentro do movimento espírita, está tanta psicologia que tudo, não, essa palavra é muito forte. Na neurolinguística, na psicologia, tudo bem, mas aqui vamos entender que culpado é responsável. E você não se torna responsável, logo é culpado por isso. Quem que vai ter que responder? É o fulano? Não, é você. Se não, então eu me torno responsável, culpado, se não me esforçar por lhe resistir. Resistir por quê? Eu sempre vou dar um exemplo. Bem simples. Se você colocar um copo de cerveja aqui na minha frente, eu não suporto nenhum tipo de álcool. Não gosto. Acho fedido, mal cheiroso mesmo. E não gosto. Nessa encarnação, a pergunta é, esse copo de bebida é alguma tentação para mim? Então a tentação é a bebida ou a fragilidade está no ser humano? Está em nós. Isso para tudo. Então a bebida não vai ter que sair do mundo para eu deixar de beber. Eu é que tenho que entender o mal que isso me faz. Pronto, acabou. A bebida vai estar lá, mas não vai me fazer diferença nenhuma. Agora bota o pundim bem gelado. Não vai tapar, né? Aí, Conceição, não come. Mas se você me disser, Conceição, você não pode comer, eu vou dizer, tá, mas precisava colocar na minha frente? Vai me doer. Mas aí entra o que? A palavra vontade, esforço. Eu não posso comer. Tá doendo? Tá, que eu adoraria meter a colherzona aí. Mas aí está acionando a minha vontade, o meu esforço. Olha, eu não posso tomar café. A cafeína me faz mal, eu não tomo. Chocolate, se tiver cafeína, que tem, me faz mal, não como, me dá enxaqueca. Comer frituras, coisas gordas, né, excesso, me faz mal, me dá enxaqueca. Eu não como, eu adoro. Adoro o salgadinho frito. Não dá. Entendeu? Então a gente vai o quê? Se adaptando. Vou morrer comendo isso? Não vou. Aí a gente diz assim, a enxaqueca, que me dá enxaqueca fortíssima principalmente, se é a minha alimentar, então, e hoje eu percebo assim, a enxaqueca é a minha professora para educar a boca. E quem sabe poder até prolongar uma vida orgânica, porque se não fosse enxaqueca, eu estaria comendo salgadinho frito, tomando café. Você está entendendo? Então hoje a gente já olha como uma mão protetora para frear os nossos excessos. Vamos ver o pedido para resistir a uma tentação?
Então, só voltando aqui, e você vê que na prece, é aquilo que nós comentamos no início. Kardec diz: entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente inclinado a... Ó, tá vendo a palavra reconheço? Então, esse é o primeiro ponto, realmente. Então, enquanto eu me justifico, não tem mudança. Se seguir o mau caminho, foi por efeito do meu livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Mas aí que entra no assunto que eu falei agora. Por isso que a pessoa, quando faz o livre-arbítrio, porque ela não aceita. Não. Aqui... Não aceitou, ela reconheceu que não quero, aí acaba justificando. na verdade, ela identificou, mas não reconheceu. E aquele ponto que nós temos que entender, gente, a pessoa gosta. Só há mudança quando eu cansei. Porque às vezes... Madalena. Sim, cansei. Madalena cansou. Isso não me traz felicidade mais. Que foi o nosso tema ontem, né? Perdão e auto-perdão. O auto-perdão fica bonitinho dentro da psicologia, mas dentro do espiritismo a gente tem que reconhecer e dizer: não faço mais. Mas ficar ali, tadinho de mim, não, que é isso? Seja severo para convosco e indulgente para com os erros alheios. Está lá no Evangelho. Severo avalie mesmo, verifique e tome vergonha na cara e não faça mais. Pronto. Chibatada mesmo. Se o ego já faz isso muito bem, a gente ainda vai florear mais ainda? Vamos para o pedido para resistir a uma tentação? Vamos ver como é que é isso. Então, aqui é corrigir um defeito que está em mim. Nesse aqui é a tentação, que é a história do pudim. O que é tentação para mim? Aquilo que me apraz. Aquilo que eu gosto. Aquilo que eu desejo. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu tirar o pudim da minha frente, isso vai resolver a minha pendência, o meu desejo pelo pudim? Vai ficar pensando nele. Não vai resolver. Vai só protelar. O que eu estou querendo dizer? Vamos supor que eu ame o pudim. Eu amo realmente pudim. Bem feitinho, bem geladinho. Tá. Cheio de furinho, maravilhoso. Então, eu não posso. Tira o pudim da minha frente. Tá? Tirou o pudim da minha frente. Eu não posso. Eu estou apenas me contendo. Eu estou me contendo. Eu disse assim: tira esse pudim da minha frente, senão eu vou comer. Eu vou comer. Se não tirar daqui, tira esse pudim da minha frente, senão eu vou comer. Então, ok, eu estou me contendo, né? E em verdade eu digo: tira essa tentação daqui. Mas para onde eu virar vai aparecer pudim. Porque o que o papai quer, ele não quer que eu fuja dessa condição. Ele quer que eu enfrente essa condição. Aí é que é o processo de evolução. Ao ponto de o pudim estar aqui e eu dizer, olhar para o pudim, adoraria comer esse pudim. Mas eu sei que eu não posso. E resiste. Esse é o processo de auto-evangelização para tudo. Senão eu vou querer que o mundo mude e eu não. Então eu tenho que resolver o problema aqui dentro, não é fora. Para eu ficar bem, tira todos os pudins do planeta Terra. É muito mais fácil eu trabalhar meu mundo íntimo. E para onde eu for? E detalhe, gente, quando o pudim é a nossa tentação, o cão atenta tanto que para todos os lados que tu virar vai ter pudim. Só enxerga isso, porque fica lá na memória. Não, e vai aparecer. Eu acabo atraindo, porque é a lição que eu preciso aprender. A partir do momento que o pudim não é mais uma tentação para mim, eu peguei o pudim como vilão, tá, gente? Que ele não é mais uma tentação para mim, ele deixa de aparecer. Não vai aparecer mais ninguém que vai me oferecer um pudim. Não vai ter mais uma sobremesa que vai ser pudim. Interessante a pessoa sonhar com o objeto da Sonha, tentação, né? que aí entra as influências espirituais. Sonhar e resistir o dia
todo quando dorme, que aí entra a influência espiritual. Além do teu subconsciente, né, aquilo, o desejo que faz parte, ainda também pode ter uma ação espiritual para te tentar realmente, para aguçar o desejo em você. E isso para tudo. Sexo, tudo que tu possas imaginar. Ok? Vamos lá, mais um tiquinho. Então vamos para o pedido para resistir a uma tentação. Prefácio. Qualquer pensamento mau pode ter duas fontes: a própria imperfeição de nossa alma ou uma funesta influência que se exerce sobre ela. Sobre ela quem? Pensamento. Qualquer pensamento mau pode ter duas fontes: a própria imperfeição da nossa alma ou uma funesta influência que se exerça sobre ela. Quem é essa influência? Nesse último caso, qual é o último caso? Há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber essa influência. Porque para eu receber uma influência má, é necessário eu estar em sintonia. Então não existe vítima. A palavra aqui, ó, neste último caso, há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber essa influência. Por isso que ultimamente nós temos falado muito: vigia o nosso pensamento. Toda e qualquer ação do bem ou ação do mal começa no pensamento. Por isso eu tenho que estar atenta. Se o pensamento é ruim, logo a fonte também é ruim. E eu estou em sintonia, que eu estou captando isso. Se o pensamento é bom, logo a fonte é boa. Conhece-se a árvore pelo fruto dessa árvore. É muito simples, nós não precisamos levitar para identificar isso. Eu só tenho que estar atenta ao pensamento. Então, ai, Conceição, mas é tão complexo é tão difícil a gente controlar o pensamento. Então preencha, dê norte para ele, não deixe ele solto. Em verdade é isso, dê trabalho para o pensamento, dê um norte para ele, não deixe ele solto, não entregue ele aos cães. Uma boa leitura, oração, uma reflexão. Está fazendo um serviço mecânico em que o pensamento fica solto? Liga no canal do EOS, vai ouvir um estudo, porque você dá um norte. Eu faço isso, gente. Não é propaganda, não. Mas o nosso canal do EOS tem leitura de obras excelentes. Porque às vezes a gente põe uma palestra, o cidadão não fala nada com coisa nenhuma. É uma quantidade de psicologia, é um negócio de achismo. Eu vou para o nosso canal. E lá tem a leitura. Olha, eu fico ouvindo A Caminho da Luz. Eu digo, meu Deus do céu, quantas lições. E tem que rever, porque eu não dou conta de aprender tudo. São 6 obras que a gente está fazendo agora. 6. Fora o livro dos médios. Boa Nova já está feito, está publicado completo. São mais de 60 vídeos do Boa Nova. 6 horas você está em época de pandemia. Isso em época de pandemia. Mas 7, porque eu faço o livro dos médios em casa. Mais reflexões e exatamente. Então, às vezes a gente realmente mistura, mas a essência fica na gente. A essência da cultura dos egípcios, da civilização egípcia, nós aprendemos, ficou. Às vezes eu esqueço o nome,
Mas a gente sabe que foi lá no Egito que surgiu o politeísmo e por quê? A gente sabe que foi na Índia que surgiu o materialismo e por quê? Eu não me lembro o nome do grupo agora, é um nome até bem complexo. Mas é bom a gente estar sempre... Então, quanto material maravilhoso ali. Então, ou seja, eu estou fazendo um serviço mecânico, eu dou o norte para o meu pensamento. Não deixa ele solto, não. Está fazendo exercício físico? Coloca ali. Entendemos? E assim nós vamos prestando atenção nisso aqui, olha. Porque ele diz, neste último caso da influência, há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber essa influência e, por conseguinte, indício de uma alma imperfeita. Indício. De sorte que aquele que venha a falir não poderá invocar por desculpa a influência de um espírito estranho, visto que esse espírito, aí Kardec grifou, não o teria arrastado ao mal se não o tivesse julgado acessível à sedução. Então, o espírito sabe, ele olha e diz, Mônica é muito fácil, chega lá, a gente já põe ela doidinha, vamos lá, chega. Aí de repente olha para a Lígia, vamos lá na Lígia, não. Aquilo ali é osso duro de roer. Tu vai passar o dia todinho e ela não vai ceder. Os espíritos sabem. Eles sabem. Nem perde o tempo. Então o que eles fazem? Eles ficam ali só na espreita, aguardando. Aguardando o momento. Às vezes, eu tenho passado por situações muito interessantes, a gente faz um diálogo, conversa, sabemos que é uma ação espiritual, 1 ou 2 dias depois eu estou sentindo o mesmo que aquela pessoa está sentindo. Mesma falta de ar, mesma agonia, para me saber como é. Porque é fácil a gente falar da dor do outro, né? E dizer resista. Agora uma coisa é você ter vivido para você poder falar. Aí eu vou dizer, eu estou desprotegida? Não. A espiritualidade permite. Para que a gente saiba como é a dor do outro. A dor no outro. E as influências realmente. E a gente ora. E aí vem também aquele movimento da tua fé. Agora viva o que você falou. Resista. Ore. Seja forte. Entendemos? Então, quando surge em nós o mau pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito malfazejo a nos atrair para o mal, mas a cuja atração somos totalmente livres para ceder ou resistir. Como se tratasse das solicitações de uma pessoa viva. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar que, por seu lado, o nosso anjo da guarda, ou espírito protetor, combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que vamos tomar. Lembra dos desenhos? Do Pato Donald? Que via o capetinha Pato Donald e o anjinho Pato Donald. Gente, há influência, mas eu escolho. E é muito interessante que no desenho ele fica indeciso ali. Mas ele fica indeciso porque ele ainda não se decidiu pelo bem. No dia que nós nos decidirmos a seguir o bem, não há mais conflito. Nós já sabemos que o caminho é Jesus, que a verdade é Jesus, que a vida é Jesus. O nosso anjo da guarda, né? Combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que vamos tomar. A nossa hesitação em praticar o mal é a voz do Espírito bom a se fazer ouvir pela nossa consciência. Reconhece-se que um pensamento é mau quando se afasta da caridade
que constitui a base da verdadeira moral, quando tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo, quando a sua realização pode causar qualquer prejuízo a outrem, quando, enfim, nos induz a fazer aos outros o que não gostaríamos que nos fizesse. Maravilha. E aí vem a prece, que nós vamos finalizar. Vou pedir para a nossa irmã Aramita, que está aqui ao meu lado, para ler. Deus onipotente, não me deixeis sucumbir à tentação que me impele a falir. Espíritos benfazejos, que me protegeis, afastai de mim este mau pensamento e dai-me a força de resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir, merecerei expiar a minha falta nesta vida e na outra, porque sou livre para escolher. Muito bom, né? Maravilha. Então, agradecemos ao nosso Senhor Jesus, à espiritualidade amiga, por mais um momento de estudo e de reflexão, e que nós possamos refletir em tudo aquilo que nós aprendemos aqui. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, ao nosso Mestre e aos nossos amigos espirituais que mais uma vez conduziram o nosso trabalho.